Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, estamos de volta aqui para o nosso bate-papo costumeiro sobre arqueologia bíblica, história, a palavra de Deus, teologia, etc. E eu não posso começar o meu assunto sem primeiro convidar você a se inscrever no canal e fazer parte da família do canal Rodrigo Silva Arqueologia, tá bem? Você é o meu convidado. E se você já é inscrito, não esqueça de ativar o sininho de notificações, se gostar, dar o seu like, deixar o seu comentário aqui e divulgar para os seus colegas. Pessoal, eu tinha um outro vídeo programado para postar hoje, mas devido a esse grande evento que aconteceu poucos dias no Egito aí, a parada de ouro, como eles chamaram, das múmias, o traslado de 18 múmias e acho que 4 ou 5 pessoas da realeza, desde o antigo museu do egípcio do Cairo até o novo museu egípcio. E eu tenho certeza que muita gente viu aquilo ali, uma produção cinematográfica, eu diria, melhor do que muitas entregas do Oscar. E eu sei que muita gente ia querer minha opinião, minha avaliação sobre aquilo ali. E realmente, eu não poderia me furtar de fazer um comentário sobre aquele episódio, qual o significado dele e qual a relação daquilo com a arqueologia bíblica, se é que há. Bem, então vamos devagar aqui com os elementos. Em primeiro lugar, essa construção do novo museu egípcio já está há anos, vários anos que eu vou lá e a gente passa na porta e vê aquele monumento sendo construído ali e sempre fala assim, a inauguração será no ano que vem no mês tal, no ano que vem no mês tal, e passava o ano e nada, parecido com algumas obras públicas no Brasil, né? Não é muito diferente não. Mas até que finalmente agora parece que estão dispostos a abrir o novo museu do Egito, o novo museu egípcio, e fizeram o traslado das múmias dali do museu antigo para o novo. Esse museu antigo, ele realmente, quem vai ali, quase todos comentam um pouco decepcionados com a bagunça que esse museu está. Ele é do início do século XX, e você tem ali as múmias muito bagunçadas, os móveis antigos, o tesouro Tutancâmon está num corredorzão grande assim. Então é um museu que impressiona, ou impressionava, porque ele deixará de existir assim de maneira tão grandiosa. Ele impressionava mais pelo conteúdo do que pelo prédio em si. O prédio até era bonito, uma arquitetura francesa, feita por arquitetos italianos, etc., como Benzoni, por exemplo, e outros, mas ele ainda estava muito deteriorado, não houve manutenção. Para complicar a história, ali pertinho tem a Praça Tahrir, onde houve aquela manifestação pública lá, explodiu uma guerra civil no Egito contra o governo, vocês se lembram? E do lado ficava um prédio governamental que foi incendiado pelos rebeldes, a polícia entrou, muitos foram mortos ali, e desse prédio em chamas, alguns saqueadores pularam para dentro do museu e saquearam algumas peças, inclusive peças de Tutancâmon, que felizmente foram recuperadas. Falando em Tutancâmon, a múmia dele não está no Museu Egípcio do Cairo. A múmia de Tutancâmon está lá no Vale dos Reis, então essa múmia não está ali, por isso ela não fez parte desse cortejo real que fizeram agora, tá bem? Outra coisa interessante é que o Egito tem milhares e milhares de múmias. Uma colega uma vez me falou que só num porão lá, guardado em estoque, eles têm mais de 50 mil múmias. Nem todas estão identificadas. E mesmo essas 50 mil múmias são uma fração das pessoas que foram mumificadas no passado egípcio, seja no período faraônico, seja no período ptolomaida, porque muita gente era mumificado e muitas dessas múmias na Idade Média viravam, pasmem, viravam elemento para fogueira. As pessoas pegavam a múmia e jogavam na fogueira ali para consumir, já que não tinha tanta madeira na região. O Egito é grande parte deserto, então quando fazia frio, porque lá também tem um inverno rigoroso no sul, principalmente quando você vai também ali para o lado da Península do Sinai, faz frio, chega a nevar na Península do Sinai. Então o pessoal achavam múmias, não dava valor para aquilo. Múmia era o quê? Um pedaço de osso com carne humana enrolada em pano, então acabavam queimando aquilo ali. Muitas múmias foram saqueadas e destruídas porque os ladrões de sepultura só queriam abrir a bandagem da múmia para encontrar botões de ouro ou joias que estivessem dentro dela para roubar.
Então, nós temos aí mais ou menos 50 mil múmias ali guardadas, eles não têm nem lugar para expor tudo isso, mas as leis vigentes no Egito sobre antiguidades não permite que se venda nenhuma peça arqueológica original no Egito. Outros países permitem, como Israel tem uma legislação de 1978, que tudo que está encontrado em Israel de 1978 para trás e está numa coleção particular ou foi encontrado na casa de uma pessoa, se não for inscrição, se não for ossário, pode ser, se não for osso, tanto o osso humano como o ossário, a caixa, aquilo ele pode ser até vendido, comercializado com uma licença de Israel. No museu aqui da Unasp, nós temos várias peças arqueológicas originais que eu trouxe de Israel com licença e autorização do governo para exportação. Mas outros países como o Egito não permite que você tire nem uma lasca de um pedaço de pano de uma múmia. Nada, nada, nada. O que a gente tem, por exemplo, na coleção do UNASP, são coisas que foram compradas em leilões da Europa, de pessoas que tinham múmias antes do Egito virar um país independente, na época ainda do mandato britânico, na época do Império Otomano. Algumas famílias compravam. Dom Pedro II mesmo ganhou ou comprou as versões divergem aí, uma múmia que estava lá no Museu Nacional do Rio de Janeiro, que infelizmente desapareceu no incêndio que houve há pouco tempo lá também. Mas o Brasil tinha uma múmia original ali. Também tem uma outra múmia, essa não está tão bem preservada como aquela de Dom Pedro, que fica lá em Curitiba, no Museu Rosa Cruz, o Instituto Rosa Cruz, que é uma religião, uma fé religiosa. Eles têm um museu, porque eles dão muita importância à cultura egípcia, e tem um museu de egiptologia lá, e eles têm uma múmia original ali. Na Universidade Andrews, nós temos lá um pé de uma múmia que está lá. Então são coisas que vão comprando assim em leilões de famílias que estão nos Estados Unidos, que o ancestral que tinha não dá valor para aquilo, é muito caro. Lá no Museu do NASP nós temos alguns fragmentos de bandagem de múmias, temos máscaras mortuárias originais, 2 pelo menos de múmia, nós temos uma língua de ouro, que era um artefato colocado dentro da múmia. Essas coisas nós temos lá. Bem, mas o Egito hoje não permite mais a venda de nenhuma peça de antiguidade e brigam em cortes internacionais para que museus, como por exemplo o Museu Egípcio de Berlim, devolva para eles a cabeça de Nefertiti, que está lá, uma cabeça linda de Nefertiti, muito bem feita. Pedem também que o Museu do Louvre de Paris devolva as peças para eles lá, que o Museu Britânico devolva a Pedra de Roseta e outras coisas mais. É um debate que não tem fim. O fato é que o Egito, a despeito disso, ainda tem muitas antiguidades, todas egípcias, é claro, alguma coisa do período romano, etc. E esse museu estava entulhado de coisas, bem bagunçado. O porão dele era mais bagunçado ainda. Eu conversei com uma egiptóloga, um dia ela falou comigo que viu dentro de um sarcófago egípcio um monte de moedas romanas. Do ponto de vista da museologia e da arqueologia clássica, isso aí é um absurdo, está misturando tudo, está fazendo uma bagunça. Bom, mas agora resolveram moralizar a coisa. E o presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, ou conhecido como General Sisi, ele é um sujeito muito narcisista, bastante narcisista. Ele gosta de tudo ser grandioso. Aliás, essa é uma marca de praticamente todos os presidentes do Egito, desde Nasser até hoje. Geralmente eram generais, Nasser era um general, e esses presidentes todos do Egito, eles eram muito vaidosos. Quando você chega no Cairo, a primeira coisa que você vê depois do aeroporto do Cairo é o bairro militar, porque o governo lá é militar, geralmente são presidentes militares. Então você vê aqueles monumentos enormes, prédios grandiosos, símbolo de arma para todo lado. Aliás, todo país de tendência muçulmana gosta de exibir armas, né? Uma tendência deles. O Egito perdeu vergonhosamente uma guerra para Israel nos anos 70, na Península do Sinai. Israel, com um exército bem pequeno, venceu o Egito, mas ainda assim eles se orgulham de um poder tremendo que eles teriam ali, uma coisa assim acima do normal, acima do comum. Pois bem, agora o presidente Sisi, ele, como eu falei, ele é muito narcisista. Até nessa parada ele me lembrou muito assim o Gaddafi, Saddam Hussein, não no sentido ditatorial. Eu não estou chamando
o presidente do Egito de um ditador, mas no sentido narcisista do termo, sabe? Ele ficou sentado numa poltrona assim, vendo todo duro, até os outros que estavam ali com ele estavam sentados assim de maneira menos formal, mas ele estava duro assim, e o corpo fala, daqui a pouco ele levantou e foi andando num corredor muito alto, muito longo assim, para receber as múmias quando estavam chegando novo, um corredor todo iluminado, que eu sei que foi feito especialmente para ele. E ele andou, e a câmera pegando close e tudo e tal. Eu vi um narcisismo exacerbado ali. Ele está até construindo uma nova capital para o Egito, que não será mais o Cairo, e essa capital até hoje não tem nome. Já quiseram chamá-la de Nova Cairo, Nova Heliópolis, qualquer coisa parecida, até hoje não tem um nome definido, mas estão construindo lá uma nova capital para o Egito. E a pompa com a qual eles transportaram essas múmias, desde o antigo museu até o novo, gente, foi realmente assim, fenomenal. Sabe, a noite de entrega do Oscar ficou fichinha perto daquilo. Houve algumas mulheres com canto lírico que cantaram assim, nossa, no final até me arrepiei com as três fazendo uma voz ali, parecia até uma versão feminina de Pavarotti, Plácido Domingos, aquele pessoal todo ali, né, os três tenores, e aí foi magnífico, magnífico, roupa de gala, uma orquestra, mostraram coisas que nem eu sabia que o Egito tinha, fizeram réplicas de carruagens faraônicas para fazer um cortejo, e depois colocaram carros, como se fossem carros alegóricos, todos com uma capa imitando a barca solar. E à medida que os corpos eram sendo transportados ali no sarcófago, até a novo lugar deles, havia grupos musicais, eu não sei se estavam ao vivo ou se eram gravações, dançando em pontos estratégicos do Egito. Algumas mulheres estavam dançando ali no platô das pirâmides de Quéops, Miquerinos ali, naquele platô ali, né, de Gizé, que eles falam, Gizé, elas estavam dançando ali com roupas, fazendo toda uma coreografia que lembrava as antigas bailarinas do Egito. Outro grupo estava dançando lá em Der al-Bahari, que é lá no Vale dos Reis, longe, e tudo passando em telão e uma orquestra sinfônica, mas tudo muito assim minucioso, muito criterioso, muita pompa, exceto, é claro, nas questões de Covid. O presidente estava de máscara, mas ali na sala dele alguns estavam com máscara, outros não. Na orquestra sinfônica, alguns violinistas tinham máscara, outros não, e nenhum distanciamento, todo mundo perto ali. Na filmagem dos repórteres, alguns com máscara, outros não, mas todo mundo aglomerado ali. Isso até não me surpreendeu tanto, porque, sem querer ofender os queridos egípcios, são um povo maravilhoso, mas os próprios egípcios admitem isso. O Cairo não é o melhor lugar do mundo em termos de saúde, sanitarismo, sabe? Os próprios egípcios sabem disso. Quando vai um estrangeiro para lá, eles mesmos aconselham a não beber água da torneira do hotel, mesmo que você ficar num hotel Sheraton. Não beba água da torneira. Alguns lugares até melhor você escovar o dente com água mineral e não com água dali. Não comer saladas cruas, porque a folha é mais ou menos lavada, não tão bem lavada, com a água do Nilo, e o Nilo é um rio totalmente poluído, então dá diarreia nas pessoas. Então o Egito não é um exemplo de higiene, de limpeza nas ruas, não é, definitivamente não é. Então assim, eles não têm muito controle de máscara, de Covid, distanciamento, até eu não me surpreendi muito, que é típico dali. Alguns até falam, não é porque lá tem baixos níveis de contaminação pelo Covid. Eu tenho cá minhas dúvidas. Eu tenho cá minhas dúvidas. O governo lá dá os números que querem. Eu conheço o Egito, pessoal. Assim como eu conheço a cultura brasileira também, com todos os nossos defeitos, jeitinhos, que me dão vergonha, às vezes lá fora no exterior, de algumas coisas que nós temos aqui no Brasil. Então eu reconheço os defeitos do Brasil e percebo também os defeitos do Egito. Higiene não é a melhor coisa deles. Mas, ali do Cairo, pelo menos. Mas, por outro lado, eu fiquei perguntando, por que lançar esta parada justamente agora no auge do Covid? Por quê? Por que não esperaram para lançá-la mais à frente? Com um agravante, o país está com o turismo zerado, porque as fronteiras estão fechadas,
Eu mesmo, a última vez que eu fui para o Egito foi em janeiro de 2020. Já estamos em abril de 2021. Até agora eu não consegui voltar no Egito. Eu estou programado de ir lá em outubro, mas estou temendo que talvez essa viagem também não vá sair se a gente não conseguir regularizar a questão de vacinação até lá. Eu não sei ainda se vou em outubro. Então, não tem turistas. Para que fazer aquela parada só para alguns poucos internos verem? Numa época de Covid, que não é interessante aglomeração de pessoas. Para piorar a história, fazer a parada justamente numa época em que o país está amargando uma crise financeira tremenda lá. Tremenda. O pound egípcio não está valendo nada. Até há pouco tempo estava valendo o pound egípcio de 15 pounds para um dólar, passou para 17, 18, eu nem sei quanto está a cotação hoje. O pound egípcio não está tendo valor nenhum. Eles tiveram ainda bilhões de prejuízo em dólares, bilhões de dólares em prejuízo por causa desses 5 ou 6 dias que o canal do Suez ficou fechado com aquele navio encalhado ali, quase que derrubou a bolsa de valores do mundo inteiro. E eles mesmos tiveram um prejuízo de bilhões. E ainda assim não adiaram a festa. Por quê? Ora, eu não quero aqui colocar para vocês no vídeo nenhuma teoria da conspiração. O que eu vou dizer que eu não li em lugar nenhum, eu assumo o ônus de toda a descrição que eu estou fazendo. É uma inferência minha, eu posso estar errado, tá bom? Não pega se o Rodrigo falou, ele é autoridade máxima no assunto, não. É uma leitura que eu fiz dos fatos. Uma semana antes, o Irã atacou, e não é a primeira vez, um navio israelense. Está havendo um movimento de países muçulmanos para poder fechar Israel de novo, assim, bloquear Israel. Hoje ali, dos vizinhos, só o Egito e a Jordânia têm relações diplomáticas com Israel. A Jordânia é por causa da água que Israel cede para a Jordânia e um acordo feito desde a época do pai do rei Abdullah, do rei Hussein. No caso do Egito, também você tem um acordo de paz ali, depois que Israel devolveu a Península do Sinai para eles e tudo mais, mas sempre é um acordo de paz assim, meio se tolerando. Com o Líbano, Israel não tem tratado de paz, nem com a Síria. Então, fora esses dois países, Israel está isolado ali na Ásia. Alguns países agora, como Bahrein e outros mais, estavam anunciando fazer tratado de paz, estabelecer acordo de paz com Israel. Até um voo antes do Covid estava sendo entre Tel Aviv e Abu Dhabi, também, se não me engano, entre Tel Aviv, eu vou lembrar o nome de outra cidade também aqui árabe. Parece também que o Marrocos estava para estabelecer acordo de paz com Israel, e isso irritou muito alguns países árabes, principalmente quando Israel estava tendo relações diplomáticas, começando a conversar com a Arábia Saudita, onde está Meca e Medina, as capitais mundiais do islamismo. Então, o outro grupo de islãs, de muçulmanos liderados pelo Irã, começaram agora a retalhar Israel de toda a forma que você pode imaginar. A mudança de presidente nos Estados Unidos, que o Donald Trump era bem mais favorável a Israel. O Barack Obama, ele não era tão pró-Israel. Barack Obama, ele até falava nos discursos dele, vocês conhecem, querem saber minha plataforma de governo? É só olhar o meu nome. Barack Hussein Obama, que é um nome completamente árabe, que o pai dele era muçulmano. E Obama foi bem pró dos países árabes. Já Donald Trump foi bem pró de Israel e peitou o Irã, peitou todo mundo. Aqui eu não estou falando que eu estou a favor do Trump contra o Obama, ou que estou a favor do Obama, só estou descrevendo para vocês a coisa como aconteceu. Agora, o que nós estamos vendo mais recentemente? O Trump saiu do poder, o presidente Biden já sinalizou que vai ter uma política completamente oposta à que o Trump tinha, que ele vai estabelecer relações diplomáticas com esses países árabes, especialmente o Irã, voltou a conversar com o Irã pegou força, está saindo do embargo que os Estados Unidos tinham dado para o Irã. Eu estive no Irã em 2019, eu estive no Irã, e eu lembro que a gente não podia usar cartão de crédito lá por causa do embargo econômico dos Estados Unidos, nem hotel aceitava cartão de crédito, você tinha que levar dinheiro mesmo.
E agora o Irã está se inchando de força, está voltando a testar mísseis nucleares, aquela coisa toda, armas nucleares, melhor dizendo, e o Irã está lá, atacando e retalhando Israel. Vocês estão entendendo o cenário político? Justamente uma semana depois desse ataque a Israel feito pelo Irã, tudo indica que é o Irã. Pelo menos todo mundo até agora está apontando o Irã, tá bom? Se a mãe falar, como é que você sabe que é o Irã? É o que estão noticiando. Eu não sou da agência secreta, não sou da Mossad, eu estou vendendo peixe pelo preço que eu comprei. Estou fazendo uma leitura que é interessante que justamente nessa efervescência política o Egito faça aquela parada. E curiosamente, aquela parada militar, ela tem outra coisa também que me espantou. Rituais da religião pagã egípcia num país que é oficialmente árabe, que é oficialmente muçulmano. O país é muçulmano, tanto é que existe uma série de leis no Egito que restringem a pregação do evangelho. Você não pode sair pregando o evangelho para qualquer um. O muçulmano não pode se tornar cristão lá, é um negócio muito complicado. Mas apesar de todo esse rigor com a religião islâmica, eles não se importaram de colocar mulheres. Tem uma das danças que as mulheres, ou elas estão com um colã por baixo assim que disfarça muito, elas estão seminuas, ali como as dançarinas egípcias que dançavam nuas, só com um paninho aqui na frente. E outras com danças pagãs, em homenagem a deuses pagãos, num país islâmico. Aí eu fiquei pensando, passivo de erro meu pensamento, tá bom? Não sou especialista em política internacional, mas estou confabulando com vocês os meus pensamentos. Não teria sido esta uma forma de retalhar Israel ou mostrar um recado para Israel e o mundo? Porque outra curiosidade, essa parada militar dos antigos faraós aconteceu justamente na noite de sábado, que fecha a Páscoa judaica, a Pessah, a Páscoa judaica começou no dia 27 de março e terminou em sábado, que são os dias dos pães asmos, né, que eles comem. Justamente naquele sábado à noite, termina a Páscoa judaica e inaugura a Páscoa cristã, pelo menos do lado ocidental do cristianismo, católico, né, porque a igreja copta tem uma outra datação, a igreja ortodoxa também, mas vamos pegar a igreja católica. O domingo de Páscoa fechou começa um dia depois que fecha a Páscoa judaica. Vou repetir para ficar didática. No sábado terminou a Páscoa judaica, no domingo foi a Páscoa cristã. E justamente no sábado à noite tem uma parada militar com faraós antigos, indo com toda uma pompa, como se fossem generais ou oficiais ou reis do Egito até hoje. E alguém pode falar, tá, Rodrigo, mas o que tem isso a ver com a Páscoa judaica? Simples. O que significa a Páscoa? A libertação que Deus trouxe aos hebreus que eram escravos no Egito. Justamente na data em que os judeus comemoram a Páscoa, a saída do Egito, numa festa de uma semana, justamente nessa época, o general Sisi, contrariando toda a cultura, todo o contexto que não favorecia uma parada desse porte, faz uma parada militar com os faraós do Egito, com Ramsés, Tutmosis, Hatshepsut, Amenhotep e outros mais. 18 faraós. Será coincidência? E também não foi um recado para os cristãos? Olha, vocês podem querer comemorar a Páscoa, que é uma ressignificação cristã da saída dos hebreus do Egito, mas aqui, olha, o Egito ainda está aqui. E as declarações do general Sisi foram muito triunfantes. O Egito ainda é uma grande potência. E esta parada dos nossos ancestrais, os faraós, mostram que nós já éramos uma potência no passado, continuamos uma potência no presente, ainda seremos uma potência no futuro. Eu vejo todo um recado político nisso. Agora, é claro que, como arqueólogo, eu valorizo aquela coleção do Egito ali, eu conheço aquelas múmias especiais ali que eles levaram, que elas ficam num setor separado, eu conheço todas elas, todas, e sempre que eu levo grupos lá, eu dou uma aula em loco ali, mostrando múmia por múmia e o que ela significa, lógico com auricular, porque eles não gostam que eu explique ali dentro.
Aliás, se você olhar no YouTube, no canal Evidências NT, eu fiz uma série especial sobre o Egito e um dos programas do Evidências eu gravei dentro do Museu do Cairo, dentro da Sala das Múmias, mostrando uma por uma das que estavam ali. E quando eu estava assistindo pelo celular ali, a parada passando, eu assisti bem tarde aqui pelo fuso horário do Brasil, já era bem tarde aqui, eu fiquei vendo os carros lá escrito, né? Amenhotep primeiro, Hatshepsut, Ramsés. Conhecendo aquelas múmias e de onde elas procederam, eu sei que a maior parte daquelas 18 múmias são da 18ª dinastia. E segundo a cronologia que eu adoto, foi na 18ª dinastia que os hebreus foram escravizados. E foi um faraó da 18ª dinastia, na minha opinião, Tutmoses III, que foi o faraó do Êxodo. Eu tenho muitas evidências para isso, tá certo? Não vou detalhá-las aqui para vocês. Muita gente pensa assim, Rodrigo, mas o faraó do Êxodo, segundo o filme da Disney, Gênesis, ou segundo a novela Os 10 Mandamentos, era Ramsés. Aqueles grandes filmes sempre apontaram como Ramsés. Eu lembro que uma vez eu tive até um debate, até um pouco acalorado, com um egípcio dentro do Museu do Cairo lá, porque ele falava que era um absurdo eu dizer que o faraó do Êxodo não era Ramsés. E eu lembro que ele estava baseando a crença dele em alguns elementos muçulmanos, parte deles tirados do Alcorão, parte da tradição islâmica, que diz que o faraó do Êxodo, porque os muçulmanos acreditam na literalidade do Êxodo e Moisés como profeta, isso é curioso, está no Alcorão isso, que o faraó do Êxodo nasceu no mesmo dia que Moisés. Se ele nasceu no mesmo dia que Moisés, quando Moisés volta, segundo os muçulmanos, esse faraó deveria ter 90 e tantos anos, porque Moisés voltou com 80 anos, esse faraó, e o único faraó que viveu 90 e tantos anos foi o faraó Ramsés. Também diz, mas Ramsés encontraram também sal na múmia dele. A questão é o seguinte, biblicamente, nós não temos nada que fala que o faraó tinha que ter a mesma idade de Moisés. Biblicamente, eu não tenho nada, conforme diz o Alcorão ou a tradição muçulmana, que aquele faraó do Êxodo se tornaria famoso no mundo inteiro. Ele fala, o faraó mais famoso no mundo inteiro é Ramsés, não é Tutmoses. Aí eu respondi para ele, não, o faraó mais famoso no mundo inteiro é Tutankhamon, não é Ramsés. Então, para mim, e biblicamente não pode ser Ramsés o faraó do Êxodo. Aqueles que acreditam na Bíblia e falam que seria Ramsés, é porque em Êxodo capítulo 1, versículo 11, diz que os hebreus construíram casas celeiros para Faraó. Construíram Pitom e Ramsés. Só que isso aqui não significa que Moisés era o faraó do Êxodo, que eles construíram essa casa, essas cidades celeiros, na época de Ramsés. Sabe por quê? Moisés escrevia e editores posteriores a Moisés atualizavam o texto de Moisés. Por exemplo, quando no Gênesis fala que Abraão saiu da cidade de Ur dos Caldeus, a cidade de Ur não poderia ser dos caldeus, porque os caldeus só dominaram a região da Mesopotâmia no ano 1000 a.C. No ano 1000 a.C., Moisés já tinha morrido há 400 anos. Como é que ele podia dizer que Abraão foi de Ur dos Caldeus? E Abraão nem podia sair de Ur dos Caldeus, porque a cidade não chamava-se Ur dos Caldeus, era apenas Ur. Compreenderam? Abraão também, de acordo com o livro do Gênesis, vai perseguir os sequestradores de Ló até a cidade de Dan. Mas aquela cidade não podia se chamar Dan, porque Dan era filho de Jacó, que ainda nem tinha nascido, a cidade se chamava Lechem. Então o que esses editores posteriores a Moisés fizeram, apenas um detalhe ou outro, o autor ainda é Moisés, eles atualizaram o texto. É como o historiador que hoje conta o descobrimento dos portugueses assim: em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Mas a rigor não existia Brasil. Como é que ele descobriu algo que não existia? Você tem que falar assim, que os descobridores portugueses descobriram uma terra que chamaram de terra de Vera Cruz e depois veio se chamar Brasil. Mas para resumir a história, todo historiador fala que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil como Cristóvão Colombo descobriu a América, mas o nome do continente, a América, foi muito tempo depois. Então esse editor atualizou o texto. A Ur que Abraão morou é a Ur que a gente chama Ur dos Caldeus hoje, só isso. E com relação à cidade de Ramsés também foi uma atualização do texto. Não que os hebreus construíram a cidade na época de Ramsés. Tanto é
que em Gênesis 47, verso 11, diz assim: Então José, está falando de José do Egito, antes dos hebreus virarem escravos. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés. Então Ramsés existiu na época de Moisés, existiu também na época de José. Então vocês veem que isso aqui não significa data. Quando você vai para a 1 Reis capítulo 6, verso 1, você vê que Salomão, no 4º ano do seu reinado, diz que ele reinou depois que se passaram 480 anos que o povo de Israel tinha saído do Egito. Ora, Salomão teve o seu 4º reinado por volta de 965 a.C. Quando você joga 480 anos antes disso, a data que você vai encontrar é algo em torno de 1445, 1450. Não pode ser a época de Ramsés. Ramsés viveu por volta de 1270. Então, para mim, o faraó do Êxodo tem que ser alguém que viveu nessa época. E o faraó que viveu nessa época é o faraó Tutmoses III. Depois eu dou mais explicações para vocês. Tem vídeos sobre isso explicando na internet, não quero delongar aqui. E sendo assim, a mãe adotiva de Moisés deve ter sido a Hatshepsut, todos da 18ª dinastia. Então, quando eu vi o féretro, a parada, o féretro assim tardio dos faraós passando pelas ruas do Cairo, e eu vi lá Hatshepsut, eu pensei assim, a mãe adotiva de Moisés. Tutmoses II, o marido da Hatshepsut. Amose I, na minha opinião, Amose I é aquele faraó que não conhecera José, mencionado em Êxodo, capítulo 1. E finalmente, quando eu vi lá Tutmoses III, eu falei, olha, o faraó do Êxodo, embora a múmia dele foi trocada na antiguidade. Eu vi toda a família faraônica envolvida na trama do Êxodo, passando perante os meus olhos ali, naquelas ruas do Cairo. É lógico que eu estava assistindo pelo celular. E eu pensei, é muita coincidência. Numa época de Páscoa, em que se celebra em Israel a saída do Egito pela mão poderosa de Deus, os governantes, por coincidência ou intencionalmente, fazem uma parada militar acima do nível de Oscar, enaltecendo justamente os faraós da opressão, aqueles que perseguiram o povo hebreu, que escravizaram o povo hebreu, e um deles que morreu, que teve os primogênitos mortos pelo anjo da morte no dia da Páscoa. Aquela família faraônica, cheia de pessoas inimigas do povo de Deus, um deles até que morreu nas águas do Mar Vermelho durante a travessia do povo, morreu com seu exército ali. Eu os vejo agora, os seus corpos, passando ali diante da tela com todo o clamor e orgulho do presidente do Egito. Mas ao mesmo tempo que eu vejo isso, chama a minha atenção que se Moisés tivesse permanecido na carreira egípcia dele, Moisés certamente seria um faraó egípcio descendente de Hatshepsut. Mas não havia a múmia de Ramsés ali, de Moisés ali, porque Moisés trocou a glória do Egito pelo deserto, pelo sol quente. Ele trocou as riquezas pelo chamado, trocou o conforto pela missão que Deus lhe deu de levar um povo à terra prometida. Moisés trocou o trono do Egito pelas promessas de Deus. E por isso, ele hoje se assenta num trono de glória. E não apenas num antigo sarcófago, num cortejo fúnebre, saindo de um museu e entrando por outro. E não somente Moisés. Pensando na ressignificação teológica que Cristo deu à ceia pascal, quando ele instituiu a Santa Ceia, dizendo que a Santa Ceia era um anúncio da morte do Filho de Deus até que ele volte nas nuvens com poder e grande glória, ele só voltará em poder e grande glória porque entre a sua morte e a sua volta existe a sua ressurreição. Por isso que o cristianismo jamais poderá fazer uma parada com honra militar, levando no féretro o corpo mumificado de Jesus. Porque o túmulo dos faraós de fato está vazio. Mas está vazio porque a sua múmia foi saqueada ou transferida cuidadosamente para algum museu ao redor do mundo. O túmulo de Jesus, que nós nem sabemos onde fica, em Jerusalém,
ele também está vazio. Mas não porque o seu corpo está em algum museu por aí ou foi destruído por ladrões de sepultura. É porque ele ressuscitou. E como ele ressuscitou, temos a convicção de que ele é divino. E se ele é divino, a sua morte na cruz do Calvário de fato trouxe a redenção da humanidade. E se a sua morte trouxe a redenção da humanidade, eu sei que ele voltará e cumprirá todas as promessas que ele fez, inclusive a de trazer novos céus e nova terra, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem Covid, nem parada militar de antigos homens que hoje são apenas, homens e mulheres que hoje são apenas cadáver mumificado. Eu aprecio muito a arqueologia, mas ainda sei que há uma grande diferença entre o Deus de Moisés e Osíris, cultuado por Tutmoses. Deus é Deus, Osíris é apenas um ídolo, um mito, que eu estudo, mas não adoro. Esta é a minha impressão a respeito desta parada militar egípcia que muitos puderam presenciar pelas redes sociais há poucos dias. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.